Vamos aqui para Romanos 14. Romanos 14, versículo 1. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai. E ficará em pé, pois o seu Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor, se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si. E nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Diante de mim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, por quem Cristo morreu. Aquilo que não é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre
você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Esse capítulo de Romanos 14 fala da diferença que havia, entre... Em Roma tinha os judeus e tinha os cristãos também que não eram judeus, que tinham se convertido. Veja que o livro é Romanos, quer dizer, a carta de Paulo para os romanos. E havia uma divergência entre os irmãos com relação a esses tipos de assuntos. Isso aqui deve comer, isso aqui não deve. Uns comiam só legumes, outros comiam de tudo, outros comiam alimentos especiais, outros guardavam dias diferentes de outros dias, como o sábado, por exemplo. E o Paulo percebia isso, E o Paulo percebia uma coisa importante, que aqueles assuntos estavam sendo motivo de divisão na igreja. A igreja estava dividida. Os irmãos, por conta do que um via o outro comendo, e veja que coisa, Como que às vezes a gente permite que uma coisa que está fora, uma coisa que não é relevante, E por que você vai falar? Por que não é relevante? Porque nós não vemos, por exemplo, Jesus gastando o tempo dele falando disso. Falando do que se deveria comer. Nós não vemos Jesus, por exemplo, falando, gastando tempo sobre a questão dos dias. Nós não vemos. Que é, para esse tema, servos e discípulos, um assunto muito importante. Por quê? Porque o que o Paulo estava falando com os romanos aqui era: vocês não estão gastando muito tempo com assuntos que não são relevantes para vocês e para a igreja no todo? Vocês não estão aí envolvidos, concentrados, inclusive perdidos, porque você está perdendo tempo, você está perdendo comunhão, você está perdendo pessoas, você tem perdido irmãos por conta disso. Vocês não estão aí envolvidos com aquilo que não é bom, com aquilo que não é para vocês? Porque o problema não era, pelo que a gente vê aqui, o problema não era o que cada um estava comendo ou não estava, mas a maneira como eles estavam olhando e julgando os irmãos que faziam diferente deles. Tanto que aqui ele nem fala exatamente quem era os mais rígidos, mas ele diz que havia uma generalização, que uns tinham uma questão com dia, outros tinham uma questão com alimento, com hábitos externos, coisas externas. E Paulo chamando aqui cada um deles para o amor. Ei, e o amor? Onde está o amor? A dieta está tudo certo, A contagem dos dias, a separação dos dias, de dia sagrado, de dia comum, está tudo certo. E cadê o amor? Cadê o amor nas suas obras, no seu trato, no seu convívio? Cadê? Ah, não, porque isso Paulo dizendo, peraí, nós não vivemos mais para nós vivemos para servir. Então, se você sabe que você pode fazer algo aí para ajudar o seu irmão, para levantar o seu irmão na fé, então faça. E essa é uma palavra para nós. Será que hoje tudo que eu sei que eu posso fazer para levantar um irmão, levantar uma pessoa que está mal, uma pessoa que não está bem,
Eu não estou dizendo você passar por cima de princípios, não. Né? Você tem que ter convicção. Você tem que saber quem é Deus e quem é você e qual é o propósito de Deus para a sua vida. Mas será que não tem nada aí que você já viu, já ouviu, já percebeu na palavra que você pode fazer? Pode entregar para que alguém esteja melhor. Talvez você está vendo aí que tem uma atitude que você possa tomar, né, na sua vida, mudar um hábito, mudar um comportamento, mudar a prática para alguém, né? Ou seja, uma atitude direcionada a uma pessoa que isso vai levantar, isso vai inspirar. A princípio, isso pode ser um sacrifício, né? E às vezes nem tanto sacrifício é. A bispa fala de uma questão, né, que eu creio até que para uma mulher é mais significativo do que para um homem, e eu falo por mim, porque para mim não faz essa diferença, mas quantas mulheres, né, que chegaram à igreja se vestindo de uma forma mais vulgar, digamos assim, né? Aquela maneira que acaba, né, ficando mais exposto, né, o corpo, as formas do corpo, as curvas do corpo. E aquela pessoa que quis mais de Deus, que quis servir a Deus, que quis fazer a obra, passou a ver que aquilo não era um bom exemplo. Porque, por exemplo, aqui ninguém vai falar, ó, sua roupa não está boa, troca por tal. Ninguém vai dizer, coloca tal roupa, coloca tal revestimenta. Não, mas a palavra é pregada. Então, quantas pessoas, né? Quantas mulheres, eu digo que tem casos até que homens também, que vestiam roupas que eram inadequadas. Não eram as ideais, né? Porque a imagem que estava se passando não era uma imagem, né, de quem está se guardando para Deus e para o seu cônjuge, né? Porque roupa, a gente não pode esquecer do propósito. Que roupa? Quem fez as roupas, gente? Se alguém falar costureira aqui, eu paro, hein? Quem fez as roupas? Eu não falei, não é quem faz as roupas, eu falei quem fez as roupas. Hã? Deus. Qual foi o propósito de Deus de ter feito roupas? Cobrir. Cobrir. Então a gente tem que pensar assim, gente. Se a roupa não cobre, então não está dentro daquela ideia. Não está dentro daquele propósito de Deus. É ou não é? Porque o homem fez roupas também. Mas, né, imagina folhas de figueira não estava sendo suficiente. Então Deus pegou peles. Aí você vai dizer assim, tem sacrifício aí. Ou seja, aqui é uma mensagem para algumas pessoas, principalmente para obreiros. E aí eu diria ainda, principalmente mais para obreiras, né? Você tem que saber, minha filha, que às vezes você está na igreja, você não fala uma palavra. Mas aquela mulher que chega, você ganha ela, como a Bíblia diz. Tem mulher que não ganha um marido sem palavras, mas já ganhou. Ó, glória a Deus. Mas tem mulher que ganha mulheres que chegam na igreja sem palavras pela roupa que está usando. Como tem mulheres que perdem mulheres na igreja pela roupa que está usando também. Porque tem gente que chega, às vezes, o que olha já, opa, isso aqui não está adequado. Ah, mas aí alguém vai dizer, eu gosto. Eu gosto, eu me sinto bem. Se você perguntar para mim, você acredita que tem gente que gosta? Sim. Você acredita que tem gente que se sente bem usando uma roupa muito justa, muito expondo mais seu corpo? Sim, eu acredito.
E eu não vou dizer aqui que a pessoa é isso ou aquilo, mas eu vou dizer o que Paulo disse. Se você usar uma roupa, você sabe que está ganhando uma pessoa para Deus, não vale a pena, então, você usar ela? Eu sei que tal roupa aqui, eu estou ganhando, gente, eu estou juntando. Tem gente que se ouvir assim, ó, se você for no evangelismo amanhã, eu garanto que você vai ganhar uma alma para o reino. Você iria no evangelismo? Eu garanto que você vai ganhar uma alma para o reino. Só uma alma para o reino. Vai ou não vai? Imagina então, se você está ouvindo que você usar a roupa adequada vai ganhar almas para o reino. Ah, mas uma pessoa pode se converter pela minha roupa? Pode. Pode. Uma pessoa pode olhar a tua postura. Inclusive uma pessoa que te conhecia antes e agora vê você. Eu não estou dizendo que você tem que vender uma imagem. Não é isso. De você se passar por uma pessoa que você não é para agradar pessoas. Não, eu estou dizendo que vale a pena o sacrifício para agradar a Deus e para fazer com que as pessoas se inspirem em você. Não há um cristão, que ele faça tudo o que ele queira. Uma pessoa que é cristã, ela não faz tudo o que ela quer. Se ela faz tudo o que ela quer, ela não é cristão. Porque, como disse o próprio Paulo, porque agora não vivo mais eu, mas Cristo. Então, tem coisas que eu preciso me situar. Eu quero isso, mas o que Cristo quer? O que o Senhor quer? Não, ele não quer isso, então não vou fazer. Então, não vou agir assim, não vou ter essa atitude, não vou me comportar assim. É igual a questão da comida. Tem coisas que não são para nós. Não são proibidas. Não são proibidas. O que Paulo falou aqui com relação ao alimento? Tem convicção em Cristo que não tem alimento impuro. Não foi o que ele falou? Não tem alimento impuro. Ele falando. Imagina aqueles que ainda vinham daqueles costumes, daqueles hábitos, né, judaicos, de que a carne de porco não pode, de que tal alimento não pode, de que tal coisa não pode. Ele falou, eu tenho plena convicção. E Paulo, ele era judeu. Ele conhecia toda a lei. Então, uma das coisas boas de Paulo ter escrito cerca de 2/3 aí do Novo Testamento é que ele conhecia também a lei. Quando uma pessoa fala, não, mas a lei, Paulo veio da lei. Paulo conhecia bem a lei. Paulo praticava e era zeloso pela prática da lei. E aí ele fala assim, eu tenho plena convicção em Cristo. Quer dizer, eu não estou vivendo mais, eu não vivo nada na lei. Eu não vivo nada mais nessa fase, nessa parte. E eu sei que não tem nada mais impuro. Agora, ele diz, tem coisa que a pessoa se condena. Eu, por exemplo, se você perguntasse para mim, a pessoa, como tem igreja, inclusive, a pessoa tomar um pouco, uma coisa mínima ali de bebida, se ela tomar ali, principalmente uma pessoa que não conhece nada da palavra, ela vai ser condenada? Não. Eu não tomo. Porque aquilo para mim não agrega, não vai, aquilo vai alterar a minha cabeça, aquilo vai levar a situações. E eu não consigo acreditar que um negócio que destrói tanta família, que destrói tantas vidas, tem alguma coisa de bom. Eu não consigo acreditar. Veja que tudo que a gente precisa fazer a leitura certa das coisas. Como é que vieram as doenças? Como que veio as doenças, gente? Como que vieram as doenças? Pronto, agora gostei dessa pergunta também. Agora quero saber.
Quando Deus criou o homem, Adão e Eva, eles tinham doenças? Não. Quando você para e observa o corpo, ele é perfeito. O que não tem no corpo para ele, tem na natureza para ele. Porque o que o corpo não tem sozinho, a natureza tem para recompor, para renovar, certo? Tipo, água e comida. E se a gente for buscar no que está na natureza, a gente vai ter uma vida mais longeva, mais saudável. Essa é a verdade, essa é a realidade. Então, como é que vieram as doenças? A doença veio por causa do pecado. O homem pecando, ele foi praticando o pecado e a doença veio. Em resposta ao que o homem estava fazendo, principalmente com o seu corpo. Porque o corpo é o templo de Deus. Hoje é o templo do Espírito Santo. Então, a gente não pode ignorar que uma coisa, por exemplo, hoje, por exemplo, eu não posso dizer assim que bebida alcoólica é causa de doença apenas. Eu tenho, por exemplo, que dizer também que refrigerante também é causa de doença. Quantas pessoas que você vê aí? A bebida alcoólica, é claro, que ela é descarada. Você vê a quantidade de pessoas, né, que morre de cirrose, né, sem contar outras coisas que a bebida faz com uma pessoa. Aí alguém fala, mas não é pecado beber em si. Tá bom, mas onde que te leva a bebida? Cigarro, não está escrito na Bíblia que é pecado. Cigarro. Cigarro tem foto até no próprio maço de cigarro que ele vai te matar por alguma doença. Será que então isso é bom? É bom ou não? Será que é a vontade de Deus para a minha vida? Então, se uma coisa que não vai... É igual o sexo ilícito. O que é o sexo ilícito? Ele é ilícito quando ele é fora do casamento. Uma pessoa fala assim, eu posso ter relações com a minha mulher todos os dias? Pode, se vocês entrarem em comum acordo com isso, tudo bem. Pode ser uma vez por semana, se vocês estiverem de acordo com isso. Pode ser uma vez por mês, se vocês estiverem de acordo com isso. Pode ser uma vez por ano, se vocês estiverem de acordo com isso. É dentro do casamento? Sim. Estão em comum, né? Está equivalente aí, os dois. Estão em comum acordo com isso? Tudo bem. Eu tenho vontade, eu tenho uma necessidade e eu encontrei uma pessoa, vou ter uma relação com ela. É ilícito, está fora do casamento. Aquilo vai te gerar situações internas e externas. Então veja, hoje, olha a quantidade de doenças que estão aí por conta da imoralidade. Então, às vezes a gente pensa numa situação no momento, agora, mas já tem as provas, as evidências de que isso vai te trazer problema. Ou seja, se isso vai trazer problema, Deus está dando uma mensagem clara, olha, essa é a história, esse é o destino de quem pratica isso. Então, eu conhecendo o destino, quem pratica isso, como é que termina? É igual o crime não compensa. Por quê? Porque você pega um dinheiro fácil, você rouba, defrauda, engana, você passa pessoas para trás. Aí, naquele momento que você está com o dinheiro que você pega, né, você compra o que você quer, você consegue ostentar uma vida melhor que aquela que você teria naturalmente, mas você vai terminar muito mal. Você vai perder, sua família não vai ficar unida, porque aquele dinheiro que trouxe por um momento, né, alegrias,
Aquele dinheiro que trouxe por um momento conquistas vai trazer discórdia, vai dividir aquela família. Dividir, inclusive, literalmente, que quantas vezes que a pessoa termina presa, ela não pode estar com quem? Qual a primeira perda que ela tem? A perda da família, porque ela não vai poder estar com a família. Por exemplo, um pai que é preso, os filhos não vão poder vê-lo. Uma mãe que é presa, os filhos não poderão vê-la na prisão. Quantos que nunca mais veem os pais? Que o pai morre de desgosto, que a mãe morre de desgosto. Aí você vai dizer, então, mas a pessoa não sabia. Sabia. É o que eu estou dizendo para você, tem coisa aqui que se eu começar a fazer, eu tenho uma multidão de exemplos de quem fez antes, como é que estão. Quando a gente fala para você, vai num asilo fazer trabalho, e eu peço de novo, vá fazer trabalhos no asilo. Quando você ouve ali histórias daqueles velhinhos, daquelas velhinhas, você vai ver quantos deles que falam, eu podia ter feito isso. Eu podia ter feito isso. Eu podia ter feito assim. Eu podia. Quer dizer, não trabalhou para terminar com a família. Está entendendo? Não trabalhou para terminar com a família. Não fez no tempo que tinha autonomia, no tempo que tinha condições, saúde, né? Não fez. Agora, amarga. É duro de ver, é difícil a cena, né? Que a questão não é só estar ali num lugar estranho, com pessoas estranhas, mas a solidão das pessoas amadas, né? É aquele isolamento das pessoas amadas. Naquela fase que a pessoa mais queria e que, inclusive, ela tem condições de estar, né? Que agora não tem mais o trabalho, não tem mais aquela força. Mas quando tinha força, o que fazia? Para onde ia a força da pessoa? Ia para manter a paz em casa, para manter a união, para manter aquele convívio? Ou não? Ia só para o dinheiro, ia só para si, para os seus prazeres, para as suas vontades? Ser servo de Deus é a gente ter essa atitude de fé, de eu sei o que é melhor para todos nós, e eu faço o que é melhor para e não para mim. Essa vida coletiva, essa vida de unidade, e não essa vida única, separada, isolada. A partir do momento que você se torna, né, um servo de Deus, e não é só o obreiro não que está em pé, atuando nas laterais, que tem uniforme, que fez curso, que foi ungido, consagrado, não, mas você que é um servo de Deus, você precisa ter essa postura. A postura de ter a atitude certa, a atitude que Deus espera de você. Essa atitude começa na tua casa, né? Você começa em casa tendo uma postura de servir. O que é servir? Literalmente, servir. Você serve um copo d'água, você serve ajudando numa tarefa. Eu fiquei aqui sábado passado ouvindo, né? E a gente precisa observar a nossa família. A gente precisa observar as pessoas que nos cercam, o que elas estão falando, o que elas estão esperando de nós. Porque eu não vou dizer todas, porque que eu me lembre, uma não falou isso. Uma, mas apenas uma. Mas teve depoimentos, né, no trabalho dos 300 Valentes, das esposas. Com exceção de uma. Todas o que falaram das melhoras do marido, entre outras coisas, que agora o marido ajudava nas tarefas domésticas.
Espera aí, vamos lá. Se todas, menos uma, então vamos colocar aqui quase todas, falaram que viram mudança no marido, inclusive, hoje ele me ajuda no serviço de casa. Hoje ele me ajuda nas tarefas de casa. Hoje, olha, ele me apoia nisso. E me apoia, que quer dizer, ele está fazendo alguma coisa que antes ele não fazia dentro de casa. Você já pensou quantos homens que agora eles estão pregando, igual eu estou pregando aqui no altar, mas não literalmente, eles estão pregando quando eles estão lá lavando uma louça? Aquilo está edificando a esposa, está edificando os filhos. Você já parou para pensar quantos homens que quando estão ali cozinhando, quando estão ali passando o pano no chão, quando estão ali lavando a garagem, a calçada, quando estão ali passando uma roupa, e sei lá mais o quê. Porque tem coisa que eu não quero pensar que o homem não fazia, né? Tipo, tirar o lixo, entendeu? Carregar um peso ali, né? Pegar, subir uma compra, né? Eu não quero pensar que isso o homem não fazia antes, né? Essas coisas aí eu tenho comigo que já estava normal, isso aí já era normal, né? Mas vamos falar de um serviço mais elaborado, né? Você tem que ter conhecimento. Você vai dizer, a pessoa precisa ter conhecimento para passar um pano no chão? Precisa. Se você não souber, você vai só espalhar a sujeira. É ou não é verdade? Não tem gente que você dá um pano, um balde com água, né? E a hora que você vê ficar aqueles... Parece que alguém tentou fazer um quadro no chão, não é? Com desenhos que ficam parecendo curvas no chão, assim, de sujeira. É ou não é? Se a pessoa não souber passar um pano no chão, vai ficar pior. E aí, outras coisas, lavar roupa. Eu lembro de uma vez que e isso não tem muito tempo, hein? Isso não tem muito tempo. Eu sempre falo que lavar roupa não é meu forte. Eu passo roupa, mas lavar roupa não foi algo que eu quis aprender, inclusive. E eu lembro de eu ter comprado 2 camisetas, né? Falei, não sou de gastar dinheiro com roupa. E no dia eu queria e não deu para a Iana ter lavado. Falei, quer saber? Eu vou lavar, né? Mas a intenção não foi boa. Não foi aquela intenção de ajudar, sabe aquela intenção? Por isso eu vou te dar uma dica também. Tenha a intenção certa para fazer as coisas na sua casa. Não vai com a intenção errada. Você vai falar, qual foi a sua intenção? Minha intenção foi de depois jogar, né, na cara dela. Aí, tá vendo? Eu que lavei, viu? Eu que lavei. Aí você não lavou, eu que lavei. Então, fui lá, peguei e tal, tudo. Não gosto de lavar roupa. Fui lá na máquina, falei, isso aqui mesmo. Coloquei junto com outras, não sabia que aquele tecido não podia. Resumindo, né? Sabe quando você compra, igual essa camiseta aqui, tá vendo essa camiseta? Imagina essa camiseta aqui ficar 2 números menores. É o que aconteceu. Não dá para usar mais, que agora, sabe aquela camiseta que fica toda... Você fica, mamãe, tô forte? E no caso, não é o meu caso, né? Não tô forte, então não vai ficar legal. A intenção não foi correta. Você vai falar assim, mas você não quis ajudar? Não, não quis ajudar. Eu quis resolver um problema e aquilo, o que estava dentro, para depois, e aí, tá vendo? Não foi você que lavou, fui eu que lavei, que isso eu também digo para você. Não faça algo por fazer. Não faça algo para ter o que pegar em alguma pessoa, né? E voltando nos homens, o que eu ouvi, né, das mulheres e falando, olha, como hoje ele me ajuda em casa, ele me apoia em tal trabalho do lar. Eu estou vendo, né? Eu estava ali sentado, acompanhando, eu vi, olha, como que às vezes tem homem que quieto, sem falar o nome de Jesus, mas com pouco, com uma atitude que ele tem às vezes por semana, ele pode ganhar. Ele pode
atrair a família dele para Deus. Claro, eu não vou nem falar então de mulher. Eu sei, eu conheço homens que vivem frustrados porque a mulher não faz o que podia fazer para ajudar, para apoiar. Eu penso e tenho comigo que um homem, quando os dois trabalham, o homem e a mulher trabalham, eles devem também sim dividir as tarefas, né? Mas eu penso que quando um dos dois não trabalha, e quando eu digo não trabalha fora, né? Então, um dos dois trabalha fora, o outro não trabalha. Aquele que não trabalha deve assumir a parte doméstica. Deve assumir tudo. Ah, mas e se o homem é o que não trabalha? Ele deve assumir tudo, ele deve assumir. Ou seja, se a mulher sai para trazer dinheiro para casa, o homem tem que manter a casa em ordem. Ele tem que fazer com que aquilo esteja impecável. Ah, e se o homem sai para trabalhar, a mulher tem que manter a casa em ordem, impecável. E quando eu falo a casa, não é só a construção, a edificação casa, é o que tem dentro. Né? Comida tem que ter hora para acontecer naquela casa, não pode ser cada dia um horário. Você quer uma coisa que você desequilibra uma pessoa? Tira dela algumas coisas que ela precisa de rotina. 2 coisas, comer e dormir. Nós precisamos de rotina para comer e para dormir. Se você come cada dia num horário, se você come cada dia coisas diferentes demais, o que são diferentes demais? Não falo dos pratos, mas eu falo de quem cozinha, dos ingredientes, do tempero. Você vai ter uma pessoa que vai ter um organismo desequilibrado. Inclusive tem gente que está assistindo agora, né, ou que está aqui, talvez pense, por que eu nunca estou bem? Por que eu não tenho energia? Por que eu vivo doente? Por que eu estou mal? Né? É pele mal, cabelo caindo, eu sempre tenho desconforto aqui na região da minha barriga. O intestino não funciona direito, eu não tenho energia, não tenho força, eu fico muito doente. Primeiras 2 coisas que você precisa observar na sua vida: sua alimentação e seu sono. Depois, é claro, do espiritual, né? Mas estou falando de coisas palpáveis, tangíveis. Se você é uma pessoa que cada dia se dorme no horário, acorda no horário, tanto eu falo de você dormir pouco como muito. E se você é uma pessoa que não come da mesma fonte e alimentos que tenham qualidade, você não está bem. Isso eu não preciso ver você. E eu não preciso ter estudado medicina. Eu posso afirmar daqui, você não está bem. Por quê? Porque o corpo precisa. Não estou dizendo que todo dia você vai comer sempre a mesma coisa, ou sempre, nunca você vai comer de outro lugar. Não, mas você precisa ter rotina. Então, você precisa ter um horário de refeição. A tua principal refeição tem que acontecer numa linha de horário ali, que é igual. Porque isso vai dar consistência para o teu funcionamento do organismo. Você precisa ter uma rotina de sono. Você ter uma exceção na semana é uma coisa. Agora, cada dia ser diferente, isso não vai funcionar bem para você. Então, tem coisas que a gente muda. Por exemplo, tem gente que pode proporcionar isso não só para si, como para toda a sua família. Por exemplo, tem mãe que vai, gasta dinheiro, e vai em médico, e vai em pediatra, e leva, e faz isso, tal. Você quer resolver o problema dos seus filhos? Coloque eles para dormir no mesmo horário, acorde eles no mesmo horário, comece a você fazer comida para eles. E por que eu falo fazer comida? Porque hoje tem muita gente que vive desses pedidos de comida. Tem gente que pede comida todo dia.
ou come em algum lugar todo dia, não come, não cozinha. Não, e às vezes você está acreditando que a comida que você está comendo é boa. Ah, mas o lugar é tal. Às vezes tem ingredientes ali que não dão certo para você. Você precisa ter aquele cuidado, que a bispa já falou aqui, inclusive. Tem coisas que às vezes você precisa zerar tudo e aos poucos colocando os ingredientes até ver o que é que você tem um tipo de alergia, o que é que você, de repente, não dá certo para o seu organismo. Né? Tem gente, aqui está dizendo, tem gente que tem fé para comer de tudo, tem gente que não. E o que está escrito? Que o que come deve condenar o que não come? Hã? Ah, você é fraco, você não come carne de porco. Não, você come, para você funciona? Ok. Para o outro não funciona? Ok, deixa ele. Mas eu estou falando ainda de família, de você poder. Você pai, você mãe, você talvez aquele filho que já tem uma idade e pode ajudar teus pais que estão correndo, estão trabalhando. Você pode criar esse ambiente, né, e dar suporte. Hoje parece que as pessoas estão sendo criadas para elas não fazerem mais nada. Tanto que a quantidade de moças... Eu faço, né, um número de casamentos até elevado. E quantas vezes que eu, sentado com um casal, eu perguntei, né? Você sabe fazer isso, sabe fazer aquilo outro? O rapaz dizia assim, eu sei. A moça dizia não. Não saber, por exemplo, cozinhar, não saber lavar uma roupa, passar uma roupa, não saber limpar a casa. Eu pergunto, mas como é que então você quer casar? Você não tem como cuidar do seu marido. Não, mas ele sabe. E se as coisas aqui inverterem? Ah, ele me ensina. Esse ensinamento costuma não ser tão agradável. Porque tem coisas que a gente precisa ter aprendido com os pais. Ainda que não tenha que fazer ali, mas deve aprender. Está entendendo? Eu creio que enquanto minha filha estiver em casa, a gente vai fazer as coisas para ela e por ela. Nesse ponto, eu não tiro que a mãe, né, a minha mulher, e a gente tem que falar mãe, minha mulher, porque às vezes você fala assim, a mãe dela, que é um hábito, alguém já fala, então a mãe da menina não é a mulher dele, né? Tem isso também, você sabe, né? Esses dias não sei quem que falou aqui, tal, porque a mãe depois já, então não é, então a mulher dele não é a mãe, não é, coisa desse tipo assim. Então, ela gosta de fazer isso, ela faz bem, né? Cuida bem. Porém, vai aprender a fazer de tudo. Por que vai aprender? Porque tem que saber, tem que estar pronta. Claro, não está na idade disso ainda, mas daqui a pouco, assim como vai podendo, é uma coisinha aqui para a idade, outra ali, vai crescendo isso. Porque o dia da manhã você pode estar, como eu estou dizendo, pregando a palavra sem palavras verbais, com obras para a tua família, com obras para pessoas que você pode servir. Eu comecei, né, falando que servir era literalmente servir. E eu vi quantas mulheres felizes, satisfeitas, porque antes tinha um homem que não serviam-lhes. Um homem que não lhe servia, sabe? Eu imagino aquele cara igual um rei em casa, né? Às vezes naquele dia, enquanto a mulher está ali fazendo aquela faxina, né? Fazendo força, movendo um móvel do lugar. Eu imagino aquela cena daquele cara sentado ou deitado numa cama, num sofá, assistindo um jogo de futebol. E como diz, né? E a faxina comendo quente ali na casa, no apartamento, e a pessoa não dando uma mão, não ajudando, sabe? Não fazendo nada. Já pensou esse homem depois? Agora vamos para a igreja servir o Senhor, vamos buscar a Deus, né? E a gente precisa olhar para
para o nosso próximo, principalmente para aqueles que estão mais próximos. É ou não é verdade? A igreja, quando fala da igreja, e domingo nós falamos, né, da unidade da igreja, da proteção da igreja, a gente é que tem o dever de manter essa unidade. Então, é não escandalizando, é não tendo uma atitude que divide, é não julgando, porque quando fala de julgar, está falando de julgar e condenar. Não é só aquele pensamento, mas é aquele pensamento condenatório, sabe? Ah, olha o que o fulano está fazendo. Ó, como o fulano é. Não cabe a mim, está escrito aqui. Não é comigo o negócio, não é comigo a atitude do próximo. A atitude do próximo é com Deus. Se ele serve, se ele faz, se ele pratica, está escrito, ele faz para o seu Senhor. Quem come, come para o Senhor. Quem se abstém para o Senhor. Quem pratica uma obra, pratica para o seu Senhor, não é para mim. Ainda que eu esteja recebendo uma atitude, ou o resultado de uma atitude, não é para mim aquilo. E eu não devo, né, julgar aquilo. É o que a bispa sempre fala, você pode julgar a atitude, mas não a pessoa. Tipo, o que é julgar a atitude? Foi boa? Não foi boa. Ó, foi legal? Não foi legal. Ah, mas essa pessoa, ela quis... Não cabe o que ela quis fazer. Não, eu não estou lá dentro dela. Não, mas está claro, isso está óbvio. Não cabe a mim. E nós não devemos ceder a essa tentação. Inclusive aquela tentação quando vem alguém e fala, ó, você viu o que o fulano fez? Você não acha... Opa, não vamos falar da atitude de uma pessoa, não vamos falar, né, das intenções de uma pessoa. Ah, o fulano fez isso, agora está aí. Opa, graças a Deus que ele está aí. Se ele quiser mudança, se ele se voltar para Deus, se ela quiser mudança, se ela quiser se voltar para Deus, qual o melhor lugar para essa pessoa estar? No mundo? Na rua? Ou na igreja? Então, mas quantas vezes, né, que pessoas veem alguém que falhou, que errou, que cometeu um erro, ah, olha quem está aí. Graças a Deus que está aí, né? Graças a Deus que voltou. Graças a Deus, né, que está num lugar, que vai ouvir a palavra, que está num lugar, né, que tem possibilidade, que tem chance. Ah, mas você acha que essa pessoa quer alguma coisa com Deus? Não sei, ela está numa igreja. Está numa igreja. Será que ela quer o quê? Comigo alguma coisa? Não. Eu acredito que quem vem para a igreja quer algo com Deus, não algo comigo. É ou não é verdade? Quer algo com a palavra, não quer algo com outra coisa. Ah, mas tem gente que está mostrando outra coisa. Aí é o que Paulo falou. Paulo, com a maturidade dele, com a fé, a segurança dele. Essa pessoa está fazendo para Deus, e eu também. Então, eu olho como ela esteja fazendo para Deus. Porque já pensou quantos pecados, inclusive, a gente ainda nem pediu perdão para Deus, porque não se deu conta de que estava cometendo pecado quando estava julgando uma pessoa que estava sendo sincera, mas que talvez não sabia ter toda aquela imagem. A gente ainda é muito levado, conduzido pela imagem. Da mesma maneira que tem gente que nos levou, que nos enganou por saber encenar, tem gente que era tão sincero que não gastou tempo pensando em ter aquela atitude que as pessoas veriam com bons olhos, mas teve uma atitude sincera, uma atitude boa. E às vezes quem é preso, quem é ligado à imagem, não viu assim, e falou, e questionou, e disse que aquilo não era tudo isso, e disse que aquilo não era para Deus, e era. E aí? E aí que quem condenou, e aí que quem julgou cometeu o pecado. Então isso é uma coisa, inclusive, que a gente precisa fazer. Será que não teve gente que cruzou meu caminho, que me fez coisas, e que eu estava na carne, que eu estava de uma maneira
egoísta, que eu ainda era preso à imagem e vi aquilo como uma obra que não foi sincera, que não foi boa, que não foi correta, e julguei, e condenei, e me condenei com isso. É importante. Porque eu já vi gente chegando na igreja, se levantando, e as pessoas não botando fé naquilo, não considerando aquilo como uma coisa boa, e falando, talvez por falta, né, de uma, como é que eu vou dizer, falta de uma cena, né, que parecia tudo aquilo, e a pessoa ali na sua toada, sabe? Na sua caminhadinha, no seu continuismo, né? Um dia depois do outro, e foi, e daqui a pouco estava lá, colocado e assentado entre príncipes por Deus, porque foi fiel. Fiel no pouco, fiel naquilo que ninguém era, honrando aquilo que ninguém honrava, valorizando aquilo que ninguém valorizava. E Deus levantou, Deus abençoou, porque Ele se agradou. E esse tem que ser o nosso foco. Deixa eu ver o que Deus tem comigo, o que Deus plantou aqui no meu coração, o que para mim hoje é uma convicção. Como eu posso servir e servir mais? Como eu posso servir melhor aqueles que estão ao meu lado? Ah, mas ninguém nunca faz nada para mim. Talvez eles não tenham o entendimento que você já tem. Não espere que as pessoas tenham o entendimento que você já tem para fazer o que você faz. Mas faça você o que você já tem entendimento para fazer e sabe que Deus espera de você. Porque é assim que a gente é um bom discípulo, que a gente é um bom servo do Senhor. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados e as mãos no seu coração. O que essa palavra traz para você? Em relação à igreja, às pessoas da igreja, em relação à sua família, em relação aos seus amigos. O que você é levado agora a pensar? Como disse Paulo, o que você tem em mente aí? O que está na sua mente que você pode fazer ou parar de fazer, né? Parar de julgar. Se tornar uma pessoa ativa naquilo que já tem direção para fazer. O que você já tem direção para fazer, mas que ainda não está fazendo? Como pode ajudar pessoas e ainda não fez? No que pode tirar o peso que colocou? Talvez você está colocando peso em coisas insignificantes, irrelevantes, que só trouxe peso para você também. O peso que você colocou em situações, o peso que você colocou em pessoas é o peso que agora volta para você. Você está aí, pesado, amargurado, ou está aí aquém do que poderia estar.
aquém do que poderia estar vivendo, fazendo, realizando. Pede para o Senhor clarificar a sua mente, para que caiam por terra esses dogmas, essas regras, talvez que você até aprendeu com alguém, ou criou, né? Paulo fala que você criou, né, algumas situações para você, se respeita o que você criou. Mas você não pode exigir que as pessoas respeitem regras que você criou para você mesmo. Talvez você tenha uma disciplina para algumas coisas que as pessoas não têm, você considera elas inferiores. Não. Nós, sendo diferentes, para Deus nós somos iguais. Ele não diz que nós temos que ser iguais para nos tornarmos iguais. Ele diz que nós somos iguais perante Ele. Porque Deus, Ele considera, respeita e aceita as diferenças que nós temos uns dos outros. Ele respeita. E muitas vezes nós estamos sendo, ou nos colocando, né, de uma forma superior a Deus, porque nós não queremos tolerar essas diferenças. Queremos mudar, queremos que as pessoas sejam como nós. E elas vão ser elas foram criadas diferentes de nós. Para serem elas, para se parecerem elas mesmas. Senhor, eu oro agora e te peço que tanto mentes como corações aqui sejam tocados, meu Deus, convencidos e que sejam convertidos para a direção que o Senhor tem. Não a direção que cada um estava, não a direção, meu Deus, que cada um se voltou, a direção que cada um, meu Deus, tem se manifestado, às vezes, de uma forma errônea, equivocada, mas que cada um, meu Deus, seja tocado aqui agora nesse culto, nessa palavra. O nosso último momento da Casa Firme de hoje, meu Deus, para que cada um, meu Pai, sirva mais, sirva literalmente mais, que passe a fazer mais coisas para o próximo sem receber nada em troca, que sirva melhor, que sirva por mais tempo, que seja, meu Deus, mais tolerante. A Tua palavra mesmo nos disse, lá em Colossenses, que nós devemos tolerar com paciência cada um que está, meu Pai, nesse mesmo grupo que nós, seja em casa, na igreja, nesses grupos que são permanentes da nossa vida, no trabalho. E eu oro, meu Pai, conto com a Tua ajuda para isso. Nós não estamos prontos e nem chegamos aqui prontos para lidar com todos, para aceitar todos, para tolerar todos, para olhar para a atitude de todos, meu Deus, com o mesmo olhar. Mas o Senhor nos ajuda. E eu oro para que seja derramada essa unção, para que agora mesmo recebamos graça do Senhor para ter essa atitude. E que essa atitude, meu Deus, seja uma bênção. Que o Senhor opere na nossa vida e que o Senhor nos ajude a dar passos hoje, meu Deus, que o passo de hoje seja dado hoje, que a atitude de hoje seja tomada hoje e que o Senhor, meu Deus, esteja conosco e nos abençoe. Eu conto com a Tua ajuda, eu recebo a Tua ajuda e declaro que cada um aqui, meu Deus, receba a Tua ajuda para se tornar um servo, um discípulo, um obreiro melhor, meu Pai, para o Senhor. E que, com palavras ou sem palavras, que as atitudes, que a postura dessa pessoa, meu Deus, seja para a honra, seja para a glória e seja para agregar ao reino do Senhor, ganhando pessoas, salvando almas, meu Deus, e abençoando vidas. É o que eu creio e eu oro agora em nome do Senhor Jesus. Amém.